Olá, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do ensino médio. Com quem? Com a professora Elisângela. E antes de nós começarmos a nossa aula, pessoal, lembram daqueles recadinhos de sempre? Você, aluno, você mesmo que está acompanhando as nossas aulas pelas plataformas digitais. Galera, por favor, não leia só o slide, porque eu sei que os meus alunos me contaram que andam lendo só os slides. Não, assistam a aula, porque dentro da aula tem a explicação, a professora falando talvez fique mais fácil de você entender. Então, assista essa aula e só depois de assistir, fazer as atividades com a professora, é que você vai lá na atividade obrigatória, clica lá e faça os 2 exercícios obrigatórios, porque assim você gera a sua presença. Tá combinado? Vamos fazer isso? Vamos assistir toda a aula com a professora Elisângela? Vou ficar bem feliz se vocês fizerem isso. E você, aluno, que não tem acesso às plataformas do Class? Não tem problema, você já sabe. Vai lá no seu colégio, pega as atividades impressas, leve-as para casa, faça com bastante capricho, bastante dedicação e no dia combinado, devolva-as na secretaria da sua escola. Certo? Tanto o pessoal do Class quanto o pessoal das impressas, posso contar com vocês? Acho que sim, né? Então, hoje nós vamos para a nossa aula de número 110. Mas antes de começar a nossa aula, vamos ver quais são os objetivos que nós trabalharemos hoje. Me acompanham? Olha lá então, pessoal. Hoje nós vamos falar brevemente sobre o gênero conto, sobre o gênero textual conto. Nós vamos ler e analisar a segunda parte do conto Olhos dos Mortos, de Mia Couto. Lembra que nós já começamos a trabalhar esse conto? Vamos encontrar figuras ou figura de linguagem presente no conto e também relembrar o pretérito mais que perfeito do indicativo. Vocês lembram do pretérito mais que perfeito? Oxa, professora, não sei nem o que é pretérito. Hoje a gente vai recordar, tudo bem? E para esquentar já, o que nós temos aqui? Nós temos uma frase, fui pega nessa. A frase do Mia Couto que diz: o que faz andar a estrada é o sonho, Mia Couto. Agora sim, vamos esquentar com o quiz? O nosso primeiro quiz diz assim: marque V para verdadeiro e F para falso a respeito do gênero textual conto. Os contos são sobre um personagem. A história gira em torno apenas dele. É isso um conto? Se for verdadeiro, já sabe. Se for falso, também já sabe. As histórias geralmente abordam a vida de vários personagens ao longo da história, mesmo tendo um protagonista. E a última alternativa ali, normalmente o conto se inicia com um grande acontecimento, que se desenrola até o protagonista da história. E aí, então craques, sabe aqui o que é verdadeiro, o que é falso a respeito do conto? Vamos lá, faça com capricho, com atenção e logo logo chegamos com a resposta correta. E então, conseguiram descobrir o que é verdadeiro e o que é falso a respeito do gênero textual conto? Vamos conferir? Os contos são sobre um personagem. A história gira em torno apenas dele. Será que é possível ter uma história que gira em torno apenas de um personagem? Será que isso é verdadeiro ou será que é falso? Acredita que é verdadeiro? Sim, os contos são sobre um personagem. E a história, embora haja outros personagens, gira em torno de um em específico. As histórias geralmente abordam a vida de vários personagens ao longo da história, mesmo tendo um protagonista. Não, foi o que nós acabamos de falar. A história num conto gira em torno de apenas um protagonista.
Normalmente, o conto se inicia com um grande acontecimento que se desenrola até o protagonista da história. Verdade, e não é sobre isso que fala o conto Olhos dos Mortos, que nós começamos a analisar na aula 109, vamos continuar hoje? Olha ali, normalmente o conto se inicia com um grande acontecimento que se desenrola até o protagonista da história. Vocês lembram na história que começou lá com uma mulher, que não nos é apresentado o nome dela, começa a contar a triste história da vida dela, até que aparece o marido, que nós descobrimos que ele é extremamente violento. E hoje nós vamos continuar essa história, ok? Então aqui está a resposta do nosso quiz. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Aqui eu trouxe para vocês algumas capas de alguns livros do Mia Couto mesmo, O Fio das Miçangas. Este conto que nós estamos trabalhando, ele foi extraído deste livro, O Fio das Miçangas. Então aqui está a segunda parte do conto que nós começamos a ler na aula passada, que a personagem havia sido violentada, humilhada, machucada em todos os sentidos da palavra pelo seu próprio marido. O que acontece? Ela sai desesperada em busca de ajuda porque ela imaginava estar grávida. O grande sonho da personagem era ter um filho do marido, mesmo ele sendo violento daquele jeito. E ela vai no meio do caminho sangrando muito, passando muito mal e acaba desmaiando na rua. Ela não sabe nem mais o que está acontecendo com ela. Alguns transeuntes, só que palavra bonita, né? Estavam passando, a ajudam e tal. Hoje nós vamos saber o que aconteceu com essa personagem e o que vai acontecer com esse marido tão cruel que ela tem, né? Vamos acompanhar a leitura do conto então? Olha lá então. A personagem depois que ela havia desmaiado. Quando despertei, me acreditei já morta, transferida para outro mundo. Morrer não me bastava. Depois ainda Venâncio me castigaria. Eu necessitava um outro jamais. Adivinhei as minhas fúnebres cerimônias, Venâncio e mais uns tantos, entre vizinhos e parentes. Se o meu homem me chorasse nessa ida, seria para melhor me esquecer. A lágrima lava a sofrência. Os outros chamariam a isso de amor, saudade, mas não era a viuvez que atormentaria Venâncio. Viúvo estava ele há muito. O que o podia atormentar era a feiura desta minha morte. Se de mim alguma vez se recordasse, seria para melhor me ausentar, mais desfocada que o retrato da sala. Antes de falar para vocês sobre a atividade 1, vocês lembram do episódio lá do retrato que ela estava falando, lembrando aqui? Tudo começou porque o Venâncio chegou em casa e um retrato da família estava todo estilhaçado no chão. E ele, muito bravo, muito nervoso, descontou na esposa, achando que ela que havia quebrado aquele retrato, não é? Então, ela está aqui relembrando, ok? Atividade 1, então. No trecho, se de mim alguma vez se recordasse, seria para melhor me ausentar. Nesse trechinho aqui é utilizado uma figura de linguagem. Vocês podem me descrever que figura de linguagem é essa? Vou repetir. Se de mim alguma vez se recordasse, seria para melhor me ausentar. Vai lá, pesquisa um pouquinho e logo, logo eu trago a resposta para vocês.
Então, conseguiram encontrar a figura de linguagem presente aqui? Vamos a ela? A figura de linguagem presente aqui, pessoal, é a antítese. Lembram dela? Essa figura, figura pela qual se opõe numa mesma frase duas palavras ou dois pensamentos de sentido contrário. Então, quando ela fala ali, se alguma vez me recordasse, seria para melhor me ausentar ou me esquecer. Então, está tendo ali uma contrariedade das palavras, ok? Vamos continuar o conto? Venâncio não foi visitar-me no hospital. O que eu fizera ao dirigir-me por meu pé ao hospital foi uma ofensa sem perdão. Até ali eu fechara as minhas feridas no escuro íntimo do lar, que é onde a mulher deve cicatrizar. Mas desta vez eu ousara fazer de Cristo, exibir a cruz e a chaga pelas vistas alheias. No decorrer do conto, o escritor moçambicano Mia Couto utiliza-se do pretérito mais que perfeito do indicativo, que é usado para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação passada. Pode indicar também um acontecimento situado de forma incerta no passado. Assinale a alternativa que contém esses verbos. Então, durante todo o conto, essa última parte, pelo menos, foram utilizados alguns verbos no pretérito mais que perfeito. Vocês seriam capazes de descobrir quais são esses verbos? Olha as opções. Fez, fechou, ousou, fazia, fechava, ousava, fizera, fechara, ousara, fizeram, fecharam e ousaram. Uma dica, nós não costumamos usar muito esses verbos. Marca lá a resposta e logo, logo corrigimos. E então, quais são os verbos no pretérito mais que perfeito? Vamos a eles? Olha ali, são pouco usados hoje em dia, mas no português de Portugal, como é o caso do moçambicano Mia Couto, ele é muito utilizado. Então, fizera, fechara, ousara, é o que nós dizemos ali, ó. É para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação passada. Continuando o conto. Ao regressar a casa, faço contas às dores. Por certo, Venâncio me espera para me fazer pagar. Por isso me demoro na varanda, como se esperasse um sinal para entrar. E ali permaneço, calada, como fazem as mulheres que, de encontro ao tempo, rezam para nunca envelhecerem. Quando entro em casa, os estilhaços do retrato rebrilham no chão da sala. O fotografado olhar de Venâncio pousa sobre mim, assegurando os direitos de proprietário. Distraída, a minha mão recolhe um vidro. Na cama de casal, meu marido está enroscado em fundo sono. Deito-me a seu lado e revejo a minha vida.
Se errei, foi Deus que pecou em mim. Eu semeei sim, mas para decepar. Se recolhi os grãos, foi para os deitar no moinho. Há quem chame isso de amor. Eu chamo a cruel dança do tempo. Nessa dança, quem bate o tambor é a mão da morte. Lição que aprendi. A vida é tão cheia de luz que olhar é demasiado e ver é pouco. É por isso que fecham os olhos aos mortos. E é o que faço ao meu marido. Lhe fecho os olhos. Agora que o seu sangue se espalha, avermelhando os lençóis. Então, galera, aqui termina o nosso conto. Então, a personagem, ela fez, não sei se foi certo, se foi errado, mas ela fez o que ela sentiu vontade. Então, com os mesmos cacos de vidro lá, né, que tinha quebrado o retrato, ela acabou por assassinar o próprio marido, não é? Cada um tire sua conclusão aí, quem acompanhou a primeira parte do conto e essa segunda parte do conto. Atividade 3. Como a personagem decide se tornar livre do casamento opressor? Em que momento nós temos essa informação? E aí, quando que você consegue entender que a mulher resolveu se livrar daquele casamento tão opressor? A julgar que o marido nem foi visitá-la no hospital, sendo ele o causador da ida dela até lá, né? Como que ela se livra? E quando que você fala, nossa, é agora que ela vai se livrar? Responde lá, que logo voltamos. Então, conseguiram descobrir em que momento que a mulher resolve se livrar do casamento opressor? Quando ela resolve matar o marido, quando ela o mata, né? E olha ali um trechinho, em que momento temos essa informação. Distraída, a minha mão recolhe um vidro. Na cama de casal, meu marido está enroscado em fundo sono. Lhe fecho os olhos, agora que o seu sangue se espalha avermelhando os lençóis. Então, ela usou mais uma figura de linguagem aqui, né? Ela usou o eufemismo, ela suavizou, ela não falou que ela matou o marido. Ela disse que fechou-lhe os olhos para não causar um golpe assim no leitor logo de cara. Então, é aqui que nós temos a informação que ela se livra do casamento opressor, tirando a vida do marido. Atividade 4. Na cama de casal, meu marido está enroscado em fundo sono. Deito-me ao seu lado e revejo a minha vida. Se errei, foi Deus que pecou em mim. Eu semeei sim, mas para decepar. Se recolhi os grãos, foi para o deitar no moinho. Há quem chame isso de amor, eu chamo a cruel dança do tempo. Nessa dança, quem bate o tambor é a mão da morte. Depois de assassinar o marido, quando na volta do hospital, não teremos uma mulher receosa diante da atitude que cometeu, tampouco agarrada às lembranças do marido. Qual trecho do texto nos remete a essa informação? Qual trechinho do texto ele então nos leva à informação de que a mulher não está receosa pelo que ela fez com o marido? Pesquisa lá rapidinho e logo voltamos.
Vamos à nossa resposta 4, então? Qual trecho do texto nos remete à informação que a mulher não ficou receosa pela morte do marido? Este trechinho aqui, ó. Se errei, foi Deus que pecou em mim. Eu semeei sim, mas para decepar. Se recolhi os grãos, foi para os deitar no moinho. Há quem chame isso de amor. Eu chamo a cruel dança do tempo. E nessa dança, quem bate tambor é a mão da morte. Então, ela traz aqui uma imagem de quem não se sente culpada pelo que fez, não é? Como eu falei, eu não estou na cabeça do Miyakoto, não sei o que ele pensava sobre isso. Mas a nossa resposta 4 é essa, ok? Vamos então para o nosso quiz final? Na primeira parte do conto, vimos que Venâncio era um homem extremamente violento com sua esposa. Essa postura deve-se ao fato de: por que será que o Venâncio era tão violento com a mulher dele? Letra A, porque o Venâncio estava sempre bêbado. Porque a esposa dele não poderia engravidar, isso foi nos falado na primeira parte do conto. Porque não nos é passada essa informação em momento algum, por que ele era tão violento assim. Ou porque a esposa sempre destratava o Venâncio. Qual resposta será que tem a ver com esse comportamento tão violento do Venâncio? Logo, logo chegamos com a resposta. Então, por que será que o Venâncio era tão violento? Na verdade, durante o conto não nos é passada essa informação. Ele simplesmente aparece lá todo violento, bate na mulher, quebra a coitada, quebra tudo, manda ela para o hospital e a gente não fica sabendo por que de toda essa violência dele, infelizmente. E o que nós aprendemos nessa aula de hoje, a continuação do conto lá? Nós falamos brevemente sobre o gênero conto, lemos e analisamos a segunda parte do conto Olhos dos Mortos, de Miyakoto, analisamos uma figura de linguagem presente no texto, que foi a antítese, né? O contrário, mas também eu falei um pouquinho sobre o eufemismo, que quando suaviza uma notícia ruim. E relembramos o pretérito mais que perfeito do indicativo, que é aquele passado que nós quase não utilizamos, mas ele existe. Bem, espero que vocês tenham gostado do final do conto, quem estava torcendo a favor ou contra o Venâncio, a favor ou contra a mulher. Este é o final do conto e que vocês leiam muitos contos, porque é muito divertido, é muito interessante. Divertido no sentido de você se divertir lendo, né? Não da desgraça dos outros. Mas brincadeiras à parte, pessoal, tenham todos um bom dia, boa aula e nos vemos na próxima.